existe uma conquista, por mais que ela seja a menor de todas, que não tenha uma grande guerra a ser enfrentada. Qualquer nível de crescimento para você, em qualquer área, física ou espiritual, você terá que travar uma grande batalha. E é por isso que talvez você está aqui hoje dentro dessa igreja. Por isso que talvez você está aqui hoje mantendo um nível de fé alto. É ou não é? Aleluia. E assim é a igreja de Cristo. Nós sabemos com todas as verdades que o Evangelho nunca nos fez um convite para sentar debaixo de um pé de árvore e tomar guaraná com um bolinho de chuva. Para começar, Paulo orientava a igreja dizendo: olha, revista da armadura de Deus. Então nós entendemos que a batalha seria grande. Se eu preciso de armadura, pastora Viviane até falava sobre isso aqui na quinta-feira, sobre a armadura, o capacete da salvação que protege o cérebro, a mente, né? O centro do psique do ser humano. Capacete da salvação, né? Couraça da justiça que protege o quê? O coração. O escudo da fé que protege das flechas, né? Eu sempre, quando leio o escudo da fé, eu lembro, sabe do quê? Do filme dos 300. Lembra do filme dos 300? Quando o inimigo lança as flechas, alguém dá ordem, todos os soldados levantam seu escudo sobre eles, e as flechas caem tudo em volta, umas até fura o seu escudo, mas não ultrapassa, não o atinge. Aleluia. Aí ele diz ainda: olha, e também não aparta da espada, tenha em mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada, ferramenta que combate e que defende também, né? Que a espada, ela tem duplo sentido. Tanto você ataca como você defende dos inimigos. E calça os pés na preparação do Evangelho da paz. São ferramentas indispensáveis para mim e para você até chegarmos no céu. Lá não vai precisar de nada disso. Vamos dispensar todas essas ferramentas, porque lá não vai precisar, Luiz. Mas enquanto estivermos aqui nessa trajetória que simboliza o deserto, desde quando aceitamos Jesus até o dia do arrebatamento, vai simbolizar a trajetória da igreja, onde enfrentaremos as bestas feras, dificuldade que tem no deserto. Mas o Senhor já preparou a igreja. O Senhor sabia que nós enfrentaríamos. O próprio Jesus falou para os discípulos assim: olha, eu sei que vocês enfrentarão os lobos, estarão no meio de lobos. Então por isso Ele nos revestiu, por isso, ou melhor dizendo, por isso que Ele deliberou para a igreja ferramentas para a igreja usar. A minha fé quem usa é eu. Meu escudo quem usa, Jesus não vai usar isso. Ele já me deu para que eu possa usar. As ferramentas de proteção. Então o escudo quem usa eu, o sapato, será que nós vamos esperar Jesus encalçar o nosso sapato? Não, ele já está aí o sapato, te dei. É igual quando você ganha um sapato de presente, Léo, aí você espera que quem te presenteou vai lá todo domingo calçar o sapato. Não.
Então quem calça somos nós. Então Ele está esperando que nós calçamos desse sapato que protege os pés. Irmãos, vocês não têm noção da importância dos pés. Por isso que Ele deu para os pés uma ferramenta de proteção. Quem tem o calçado que protege os pés não entra em qualquer lugar, não vai em qualquer lugar, não pisa em qualquer lugar, né, Vitória? Eita glória, né? Não pisa, e se pisar, tem uma proteção. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu estou falando com uma igreja que está protegida. Eu estou pregando para uma igreja que está guardada. Por mais que o inimigo lutar, tentar, pelejar contra você, ele não vai ter êxito, porque já tem uma palavra liberada contra ele a teu favor. Isaías escreveu dizendo: toda ferramenta que já foi preparada contra ti, diga comigo, não prosperará. Está escrito também no mesmo texto que toda língua enganosa contra ti, diga assim, eu vou condenar. Irmão, sabe o que eu descubro? Que se Isaías 54:17 falou sobre essas coisas, é porque existe, tem poder. Se a palavra diz para nós nos revestir dessa armadura, dessa armadura, ali, 54:17, é porque tem poder. Quando você cresce, tem uma língua que profetiza contra você. Por isso que tem uma palavra já liberada para a tua vida. Eu falava com alguém essa semana, porque o Senhor ministrava muito no meu coração acerca de algumas pessoas dentro da igreja. E o Senhor falava assim, vou falar no geral, porque serve para você também, serve para mim também. Ramira, quando você está num nível mais inferior, existem demônios inferiores também que lutam para tentar frustrar teus sonhos, planos e projetos. Mas quando, Zuleide, nós subimos um nível a mais, os demônios também não são o mesmo. Olha o que o Espírito Santo falava no meu coração. Diga para algumas pessoas que está crescendo financeiramente, diga para algumas pessoas que está crescendo espiritualmente, que quando elas crescem ou elas sobem de nível, sobe também a força contrária. Forte demais isso, irmãos. Se você está crescendo, dobra a sua atenção, a sua vigilância, para que o inimigo não venha roubar o projeto e o plano de Deus para a tua vida. Tome muito cuidado, porque a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. O próprio Deus declarou isso. Olha a importância que você tem. Amém ou não amém? O próprio Deus chama a igreja de menina dos meus olhos. Quer dizer, talvez o órgão mais precioso do nosso corpo é os nossos olhos. Que a Bíblia fala que a candeia do corpo é os olhos. Mas existe também um opositor que vai lutar para que essa preciosidade que Deus olhou para a igreja e declarou, ela não tenha efeito, ela não
progrida, ela não cresça, ela não melhore, ela não transforme. Porque nós somos seres em evolução. O crente, ele precisa ter esse entendimento. Paulo escreveu dizendo que 5,17 de 1 Coríntios, se eu não estou enganado, quem me ajuda aí? 5,17, que ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova, quer dizer, amanhã eu sou mais novo que hoje, o mês que vem eu sou melhor do que hoje, porque aprendi mais, conheci mais, renunciei mais, né, Sirlei, como falou aqui hoje. Porque a vida do crente é pautada de renúncias. Não é por aquilo que possuo, para o mundo é por aquilo que tenho. Lembra daquela canção? Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparência. Mas você está no mundo, mas não é do mundo. João falou isso. Então nós não somos no reino de Deus pautado por aquilo que temos, mas por aquilo que somos em Deus, por aquilo que somos em Cristo. E sabe o que eu e você é? Sabe o que nós somos? Diga comigo, nova criatura. Diga, as coisas velhas passou. Amanhã nós vamos acordar e vai ter alguma coisa velha que precisa passar. Pastor Isabel disse que fez um voto para não faltar na quinta. Passando a coisa velha, está ficando para trás aquilo que me impedia de aproximar um pouco mais de Deus, ou de cultuar a Deus um dia mais na semana. Está passando o que está me impedindo, nem que for de a pé. Eu venho, o dia que a senhora vir de a pé, me manda mensagem, nós damos um jeito de passar, ou vim aqui e voltar lá. Quer dizer, isso é decisão, abandonar algumas coisas para obter outras. Vamos ler o capítulo bastante conhecido de Ezequiel 37, bem conhecido, que fala do vale de Ossos Secos. Porque eu estou pregando para uma igreja vitoriosa. Eu estou pregando para uma igreja vencedora. Eu estou pregando para uma igreja que nunca vai perder. Aleluia. Porque a igreja nunca vai sair de Cristo. O que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quer dizer que nada possa te parar. Pode até te atazanar, tentar, mas não vai conseguir. Porque você está em Cristo. Você está naquele que te fortalece. Você está naquele que te ajuda. Você está naquele que te levanta. Você está naquele que te cura. Naquele que te anima. Naquele que supra a minha necessidade. Ele é o supridor de todas elas. Seja no mundo físico ou no espiritual, Ele é o supridor da igreja, o alimentador da igreja, é a fonte inesgotável. Toda hora, todo tempo você pode ir nele, que Ele tem um suprimento para você. Toda hora, está triste, Ele tem alegria, está doente, Ele tem cura, está desanimado, Ele tem ânimo para você. Está caído, Ele tem a mão para te levantar. Está sentindo abandonado, Ele tem o braço para te abraçar. Ele tem o colo e diz: senta aqui, que eu tenho amor, eu tenho carinho para te oferecer. Ele é o supridor da igreja. A igreja depende exclusivamente dEle. Aleluia. Por isso que a igreja é vitoriosa. Por isso que o inimigo luta contra ela e não tem vitória. Porque a igreja está em Cristo. Diga comigo, a igreja está em Cristo. Diga de novo, eu estou em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Amém, Marias? 4 Maria hoje aqui. Deus é bom, amém?
Glória a Deus. E aí o texto, Ezequiel, o profeta da vez, porque na época o profeta vinha para profetizar um tempo, findava aquele tempo, Deus levantava outro profeta, porque o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. Era assim. Deus não falava diretamente como fala hoje. Você pode dobrar o joelho aqui agora, ou na sua casa, ou dentro do seu carro, em qualquer outro lugar, e orar, e Deus vai te ouvir. Antigamente não. Antigamente Deus levantava os profetas para falar, direcionar os reis da época, os governadores da época. Deus levantava os profetas. Todos os reis sábios, inteligentes, não ia para uma guerra sem antes ir no profeta e perguntar se era de Deus, ou se ia ganhar a guerra ou perder. Todo o rei inteligente fazia isso, e todos que fizeram isso nunca perdeu uma guerra, porque antes de ir para a guerra foi perguntar para Deus, para o profeta que representava Deus. Olha que coisa maravilhosa. E todos os profetas que desacreditou, todos os reis que desacreditaram naquilo que o profeta falava e ia a si mesmo, voltava de lá derrotado. Então eu entendo que Deus, ele sempre quis direcionar a igreja por uma forma ou por outra. E hoje Deus continua orientando a igreja por intermédio da sua palavra. E todos os dias você pode ouvir a Deus. Você não precisa de mim mais para ouvir a Deus. Embora nos cultos que eu estiver pregando, Deus vai me usar para falar com você. Mas lá na sua casa você pode abrir a sua Bíblia e ouvir a Deus. Como sempre eu falo para essa igreja que quando eu leio a Bíblia, eu ouço a Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Deus que fala comigo. Diga comigo: quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Certeza, né, Gabriela? Por isso que nós precisamos das duas coisas: orar bem e ler bem. Porque quem é orientado só falando, você é mais orientado ouvindo. Eu não é. Então por isso que a igreja precisa dar uma aumentadazinha na leitura. Porque se quando eu leio Deus está falando, a gente precisa melhorar a nossa leitura. Amém ou não amém? E aí o profeta está dizendo e declarando: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, quando está aqui, né, em letras maiúsculas, é uma ação do próprio Deus, literalmente. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O que é que representa os ossos secos na época? A casa de Israel, que simbolizava a igreja. E inclusive a igreja de hoje, a igreja do futuro. E quando Deus olhava, irmã Maria Inês, para a igreja na terra, Ele via a igreja dessa forma. A igreja como vale de ossos seco. Imagina uma caveira, feio para burro, né? Como diz o cuiabano. Imagina uma caveira sem vida, sem osso, sem carne, sem nervos. Essa era a igreja dele na época. Versículo posterior diz assim: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Quer dizer, ele viu que a igreja era muito grande. Diga comigo: muito grande, muito numerosa. Você sabe quem que está falando? De mim e de você.
a igreja que Ezequiel está vendo aqui era uma igreja muito numerosa. Vamos lá? Muito numerosa. Quer dizer que muita gente nessa igreja. Era a Vida Nova de Jesus? Não, a igreja de Cristo. Que a igreja não está limitada em denominação para ele. E aí então Deus está revelando para Ezequiel a condição da igreja. E ele diz que era muito numerosa sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo. Esse sequíssimo aqui não é só ausência de vida física, mas era uma ausência da presença, da graça, da direção, da obediência a Deus. Era exatamente isso que Deus enxergava nessa igreja. Ela não estava morta como aquele morto que está no cemitério. Porque para Deus, morto não é quem está no cemitério, quem está dentro de um caixão. Morto para Deus é quem tem ausência do Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Quem que é o morto para Deus? Quem tem ausência do Espírito. Veja bem que coisa fantástica. Por isso que o projeto de salvação é fenomenal. O projeto de salvação é imensurável, é algo lindo, é algo fenomenal. E você não pode perder esse projeto. Foi por causa disso que Deus então olha para essa igreja dessa condição e precisa de um projeto, de um plano, para que essa igreja fosse o contrário do que ele estava vendo. Aleluia. Versículo posterior, querido, por favor. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Porque não existia ninguém que poderia bolar um plano para recuperar isso. Não existia outro projeto, não existia outra pessoa, não existia ninguém que poderia restabelecer, que podia recuperar. Por isso que Ezequiel diz: Senhor, nesse mundo que eu vivo não existe nada e ninguém que possa fazer esta igreja ser recuperada. Por isso que ele joga, devolve para Deus a bola, né? Vamos entender aqui. Devolve para Deus a bola. Quer dizer, tu sabes, eu não sei não, mas tu sabes. Quer dizer, Ezequiel via a dimensão do que era preciso, ou talvez não via a dimensão, mas sabia que era muito grande, sabia que era algo extraordinário, sabia que era um sacrifício extraordinário. Pula por favor, querido. Então me diz, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Esses dias vocês lembram que eu preguei um negócio meio enrolado aqui com o morto? Lembra ou não? Não sei se deu um nó na cabeça de vocês aquele dia, mas é isso que eu quis explicar. Os mortos para Deus ouve. Olha só, quando Jesus foi lá na aldeia, Léo, de Marta e Maria, quantos mortos tinha lá? Quando ele foi ressuscitar o Lázaro, quantos mortos tinha? Um morto, literalmente, era Lázaro. Quando eles chegaram na casa de Marta e Maria, até elas que eram amigas duvidou de Jesus. Primeiro deu uma bronca no Jesus, falou: por que você não chegou mais cedo? Agora não precisa mais. Na nossa linguagem, esperando tanto tempo, 4 dias depois o Senhor chegou. Mas elas não sabiam que antes de 3 dias, para o judeu, poderia alguém ressuscitar. 4 dias o leite, acabou o tempo. Não existia mais possibilidade de um morto ressuscitar depois de 4 dias para eles. Por isso que Jesus chega no 4º dia. Amém.
Senão alguém poderia falar assim: não, 3 dias, Ivan, alguém pode ainda, na nossa cultura, alguém pode ressuscitar. E aí observamos que Jesus chega lá, Marta, Maria, desacredita, mas tu sabes que ele ressuscitará. Diz: ah, Senhor, eu sei. Maria parece que era mais espiritual. Diz: não, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Olha, se creres, verás a glória de Deus. Aí o restante, nenhum acreditaram. Aí Jesus: então onde colocaram ele? Vamos lá. Foram para lá. Chegou lá, tinha outra multidão lá. E Jesus olha para o céu, dá graças a Deus e ora. Ninguém ali ouviu. Todo mundo estava morto. Só Lázaro que estava pronto para ouvir. Quer dizer, todo mundo estava vivo, mas tinha um morto lá que ia ouvir. Amém, queridos? E quando Jesus fala com Lázaro, Lázaro ouve. Então, aleluia, é o que está cumprindo da palavra de Ezequiel. Cumpriu lá quando Jesus foi visitar a aldeia de Marta e Maria. Chegou lá, ele falou com o morto, e o morto obedeceu. Se eu perguntar aqui, quem agora quer ser vivo ou quer morto? Todo mundo vai dizer: não, eu quero ser morto. Porque o morto escuta, o vivo não. O vivo faz o que quer, fala o que quer, pensa o que quer, vai onde quer e pronto. Congrega o dia que quer, ora se quiser ou não, lê se quiser ou não. Esse é o vivo. Ele tem domínio sobre, ele faz o que ele quer, o vivo. Agora o morto não. O morto só faz o que os outros fizerem com ele. Se levar o morto para o cemitério, o morto vai. Se deixar o morto aqui, o morto fica. Se pôr o morto no caixão, ou se jogar dentro do rio, mesma coisa. Porque o morto perdeu a sua vontade. Será que é por isso que Paulo falou assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então, se Cristo vive aqui, Luciene, quem comanda isso aqui é Ele. Você já pensou se você está no teu carro, dirigindo o teu carro, dizendo: agora eu vou para casa. Não, eu quero ir para cá, para não, o carro para cá. Assim acontece com Jesus. Jesus, a gente fala que Ele está aqui, mas a gente não vai para onde Ele quer. Muitas vezes. Então precisamos entender que se Jesus é aquele que habita ou que vive em mim, que vive em nós, eu preciso entender que quem manda é Ele, quem dirige a minha vida é Ele, minhas vontades estão na mão dEle, e eu preciso renunciar tudo para fazer o que Ele quer e o que Ele manda que eu faça. É prova de que Ele está no comando. Então tá cumprindo em Jesus a palavra de Ezequiel. Então, quando houve a profecia, os ossos vão ouvir a palavra, os ossos secos ou os mortos vão ouvir a voz, a ordenança, o mandamento. Glória a Deus, glória a Deus. Aí veja bem, acho que eu vou até no 5 só, querido, acho que é o último. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, oh glória, eis que farei entrar em vós. Em quem? Na igreja que para ele estava morta, estava com ausência de vida. Aleluia. Por isso que Jesus coloca diante da multidão e diz: eu sou. O que é que Jesus fala para a multidão? Eu sou o caminho, eu sou a vida. O que é que Deus está mandando para a igreja? Vida. O que é que Deus está mandando para a igreja? Um caminho para que a igreja não titubeie, para que eu não tenha direção, para que eu tenha, melhor dizendo, uma direção,
um alvo a prosseguir. Então, ele está dizendo, olha, eis que farei. Quem que está dizendo que faria? Quem? Quem que é o personagem eu ali do texto? Vamos lá, igreja, me ajuda aí. Eis que farei. Quem que é o sujeito, como diz o ditado? Próprio Deus. O que Deus faria para a igreja? O que ele faria? Entrar em vós. Não é no meio de vós, é em vós, é dentro de vós. Glória. Diga amém, igreja. Está sentindo aí o grande milagre da salvação? Está sentindo aí o poder da salvação que foi lançada sobre a igreja? Aleluia, aleluia. Aí ele diz, olha, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porque agora até aqui eles fez o que acharam, o que pensaram, e chegaram nessa condição que Deus está revelando para Ezequiel. Quando nós lemos, já falo demais sobre isso aqui, Romanos capítulo 3, 23, lembra que eu repito isso aqui para, acho que praticamente toda a pregação que eu faço. Teve algo que levou essa igreja a ficar naquela situação. Existiu algo que a igreja fez, aleluia, para chegar na situação do Ezequiel 37, do vale dos ossos secos, de perder ou de ter a ausência da vida. Aleluia. Porque todos pecaram. Ó o que levou a igreja a ser para Deus como um vale de ossos na época. Todos eles pecaram e foram destituídos. Não é aquele pecadinho que você comete hoje, amanhã, ai meu Deus, eu errei. Não, é a prática contínua do pecado. Porque talvez você podia dizer assim, pastor, mas nós pecamos até hoje. Mas eu não vivo mais na prática, eu erro. Paulo escreveu dizendo, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos o quê? Um advogado. O que o advogado faz, o Leite? Defende a tua causa. Você cometeu o erro, mas ele vai, não, eu defendo ela. Ele vai achar uma brecha lá na lei. O advogado faz isso. E talvez a brecha que ele vai encontrar, se eu paguei já a conta dela. Glória! Eu paguei a tua conta, eu já paguei a conta dele. Aí o credor perde o poder de cobrança. Mas esta igreja, ela viveu por muito tempo na prática do pecado. Vinha um profeta que dizia, arrependei-vos, mas ele continuava na prática até chegar na situação que ficou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí então, nós observamos que começa a acontecer a graça, o poder, o milagre sendo derramado a esta igreja destituída, comparada como ossos secos, que é um versículo tão falado também dentro dessa igreja e fora dela, que é o Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Como é falado e todos nós sabemos de cor e salteado. Aí, como o Espírito Santo não podia mais conduzir a igreja no meio da igreja, porque
Porque o próprio Ezequiel, o próprio Deus falando para Ezequiel que queria colocar dentro de vós. Porque não tem como você conduzir um automóvel de fora dele. Você tem que entrar dentro dele e assumir a direção. E é o que nós precisamos ter, essa convicção. Quem dirige a tua vida? Precisamos tomar cuidado para que as emoções não dirijam a nossa vida, para que eu não tome decisões e atitudes por motivações emocionais, por situações adversas. Embora a maior parte das nossas atitudes vitoriosas que nos faz mudar de vida é nos momentos difíceis que nós tomamos. Mas toma cuidado nos momentos difíceis, que atitude você vai tomar, que decisão você vai tomar, para que você não esteja sendo ludibriada pelo teu adversário. Aleluia. E aí, quando nós olhamos então para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver que dá-se início ao grande milagre. Eis que estou à porta. Quer dizer, ele chega à porta da igreja, ele chega na porta da igreja, pedindo oportunidade para a igreja, dizendo: posso entrar, posso dirigir a tua vida, posso conduzir a tua vida. Porque ele tinha um propósito. Qual é o propósito? Te salvar da condenação, te dar vida porque você está morto, te dá alegria porque você não tem mais, te dá força porque você está seco, seus nervos não tem mais. Nervo simboliza força. Posso entrar? Diga comigo, pode. Aleluia. Aí ele fala: posso conduzir a tua vida? O que você fala? Pode. Posso te levar para onde eu quero? Pode. Não vai ser o caminho mais fácil, tenho certeza para vocês, queridos. Ivan, não vai ser o caminho mais fácil, Ivan. Irmão Ledi, não vai ser a estrada mais fácil que Jesus vai nos conduzir. Porque o deserto não é a estrada mais fácil, Arício. Por isso que tem muito crente que erra o caminho por isso. Porque ele pensa que ser crente é andar pela estrada mais fácil. Por isso que muitos vai errar o caminho, porque muitas vezes nós vamos para o deserto. Deserto é escassez de muita coisa, mas é no deserto que o crente vê milagre. É no deserto que o crente aprende a depender de Deus. Aleluia. É no deserto. É no deserto que Deus prova você para saber quem você é. No deserto. Não é na bonança, querido. É no deserto, é na escassez. A pastora citou 2 personagens de um culto. Um que deu o que sobrou, mas um que deu tudo que tinha. Ali Jesus estava fazendo uma analogia dos dois. Falava hoje na construção. Hoje não trabalhamos hoje não, né, Léo? Hoje. Aleluia. Deus querido, dá pelo menos domingo de folga, né? Nós estávamos ontem na construção e eu lembrava um texto com o Léo e o pastor José. Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu vou revelar o teu coração para você. Põe a mão no peito, Moisés, tá. Quando ele tirou a mão, estava o quê? Leprosa. Falei assim: Moisés, tudo que se fizer com o teu coração desse jeito não vai adiantar. Agora põe de novo a mão no coração, Moisés. Ele coloca a mão no coração e quando tira a mão estava curada. O que ele estava dizendo, Arício? Não adianta o Arício fazer para aparecer, com outra intenção.
porque Deus sonda o coração. Queridos, isso é profundo demais. Você vai fazer algo para Deus, não tenha lepra no seu coração. Paulo, quando escreveu sobre essa deliberação para Deus, ele diz: olha, cada um contribui segundo o que propôs o coração, porque Deus recebe o que você propôs a fazer. Você não faz porque alguém te obrigou, você não faz por uma intenção, você não faz porque amanhã fulano faz, não, você faz porque você propôs no coração. Teu coração está disponível. Pastor, e quem não tem um coração disponível? Não sei o que vai acontecer com ele, mas Deus fala que abençoado vai ser aquele que propôs no coração em fazer para esta obra. Pastor, mas meu coração até agora não sentiu nada. Porque quando se trata de dar, de abrir a mão, o coração não sente. Muita gente não sente, não. Tem aquele que atravessa o rio nadando com o sorrisal na mão e chega lá do outro lado, o sorrisal está inteirinho. É aquele que fala: não, tudo é meu, o dinheiro é meu, o salário é meu, e pronto, acabou. Mas Deus fala: coitadinho de você, se eu não cuidar de você amanhã, você gasta todos os seus bens num dia para cuidar da tua saúde, e se eu não pôr a mão, você morre. Você vende carro, você vende casa, você perde o emprego, você perde tudo. E a gente fica falando: é meu. Aquela palavra que a missionária disse aqui na quinta-feira, meu Deus, aquilo que você faz para a obra. Marquinhos esses dias foi lá, pagou 5 bolsas de cimento, que foi a última que nós usamos aí sábado, essa semana. Aí ele dizendo: aquilo que você faz na obra não é moeda, é semente. Irmãos, é semente. Você tem semeado bem? A chance, a terra está lá para ser semeada. Você tem semeado bem? Irmãos, varões, vocês têm semeado? Você que faz parte disso aqui, você que faz parte disso, desta obra chamada Vida Nova, chegou a hora de você semear. Você tem semeado? Você tem semeado força do braço? Pastor, eu vou lá carregar um tijolo. Pastor, vou lá, pastor, vou lá ajudar. Você tem feito isso? Teu coração tem proposto a isso? Diga amém. Diga glória a Deus. Deixa Deus dirigir tua vida, querido. Deixa o Senhor conduzir teu coração. Aleluia, 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 glória a Deus. E aí nós observamos capítulo 3, versículo 20, que ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele, eu vou ter comunhão com ele. Aí Jesus disse: olha, eu sou o caminho. Quer dizer que a partir de agora você tem um caminho para você direcionar. Pode pôr no teu GPS aí: céu é o meu limite. Glória, porque o caminho você já tem, mas qual é, aonde é o limite? É o céu. Põe no teu GPS e vai embora. Você vai chegar lá, porque o Jesus é o caminho. Não dá para errar, Ivan. Não dá para errar, irmã Terezinha, não dá para errar. Aleluia. Sabe por que não dá para errar? Porque ele diz que além dele ser o caminho para te dar direção, para dizer por aqui, para te ensinar, diz: não, vira para cá, não, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Ele está dizendo que também é a vida para você. Quer dizer, ele vai te dar vida quando você cansar, ele vai te dar fortalecimento quando você não der conta mais, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Dizer: olha, eu sou a vida também. Aleluia. E aí observamos uma coisa, queridos, que quando Jesus veio para fazer essa entrada do capítulo 20, volta para lá, por favor, querido.
Aí, obrigado. Quando Jesus veio para dar vida para essa igreja, primeiro ele tinha que fazer algo, Alex. Segundo a lei da física, 2 corpos não podem ficar no mesmo lugar, é ou não é? Quem estuda sabe. Não pode habitar 2 corpos no mesmo lugar. Se habitar onde eu estou, eu tenho que sair daqui. Essa é a lei da física. Aí Jesus chegou, a igreja estava vazia dele. A igreja tinha o pecado nela. E aonde Jesus habita, não condiz com o pecado. Então ele precisou, antes de entrar nessa casa, ele precisou limpar a casa primeiro. Ele precisou limpar a casa, porque Jesus e o pecado não orna, não tem amizade. Por isso que João escreveu. O que João escreveu lá? Acho que lá no Mateus 16, 18. Eu acho, querido, não sei. Não, João 1, 29. João 1, 29. Ele precisou, Léo, tirar algo da casa para que ele pudesse entrar. Ele precisou limpar a casa. Ele precisou ornamentar a casa. Ele precisou limpar a igreja. Então vamos lá, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Não, você pôs o que aí? C1:29, João 1:29? Aí nós estamos errados, é 1:29, querido. Aí, garoto, ali estava a luz. No dia seguinte, João viu a Jesus. O que João viu? O que João viu? Mais forte, o que João viu? Jesus é o quê? Caminho, a verdade e a vida. O que já estava aqui? O caminho, a verdade e a vida que Deus prometera em trazer. E João foi o primeiro que detectou, que conseguiu enxergar a dimensão dessa grandeza. E ele então faz essa declaração. No dia seguinte viu a Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da igreja. A igreja morta, a igreja sem vida, a igreja condenada ao pecado e ao fracasso. Oh glória, diga amém. Diga glória a Deus. Não tem aquele glória longo que você fala glória a Deus. Fala assim nesta noite. Fala assim, oh, aleluia. Pode até tremer a voz um pouquinho, aleluia. Oh glória. Chegou para você a solução. Não aceita mais derrota na tua vida, não. Não aceita mais fracasso na tua vida, não. Não aceita mais morte na tua vida, seja ela física ou seja espiritual. Não aceite mais. Porque João declara o que veio da vida para a igreja, o que veio da graça para a igreja, o que veio dar poder para a igreja, o que veio proteger a igreja, o que veio salvar a igreja. Aleluia, aleluia. E aí João faz essa declaração. Já estava aqui, já estava no nosso meio, já estava pronto para fazer acontecer. Aleluia. Então, quando ele pediu oportunidade, eis que estou à porta, a igreja precisa aceitar de fato, não só da boca para fora, mas do profundo, do íntimo. Aceita esse convite que Jesus faz para a igreja. Eis que estou à porta.
Quero conduzir a sua vida. Quero conduzir a tua vida. Quero conduzir suas emoções. Quero conduzir tua vida profissional. Quero conduzir sua vida emocional. Quero te conduzir, aleluia, até chegar no céu. Eu quero conduzir esta igreja, aleluia. Eu quero proteger esta igreja. Eu quero dar livramento para essa igreja. E aí, para encerrar nesta noite, o último texto que nós vamos ler, Mateus 16, 18. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 16, 18. Vamos ver o que diz aqui. Também eu te digo que tu és Pedro. Diga, tu és Pedro. Quem está falando isso? Jesus. O que ele está falando para Pedro? Que tu és, né? Aleluia. E sobre esta pedra, quem é a pedra? Fala mais forte. Quem que é a pedra? Opa, ainda tem Pedro e Jesus. Quem é a pedra? Entre Pedro e Jesus você fica com quem? Entre Pedro e Jesus você fica com quem? Entre Pedro e Jesus você fica com quem? Jesus. Você já pensou se a igreja fosse edificada em Pedro? Pedro morreu? Pedro morreu, igreja? Ressuscitou? Então a igreja estaria fracassada do mesmo jeito. Morta. Porque Pedro fez muita coisa pelo evangelho, mas como meu Jesus. Então por que tem igreja que fala que Pedro é a base da igreja? Não, Pedro não, Jesus. Então porque confunde ali, confunde. Ele estava dizendo para Pedro: olha Pedro, tu és Pedro. Sabe no significado o que significa o Pedro? Fagulho ou fragmentos de pedra. E a igreja na sua dimensão não pode ser edificada em fragmentos, mas na rocha inabalável. Quem que é a rocha inabalável? Mais forte, quem é a rocha inabalável? Tem lugar para você lá? Tem lugar para você lá. A igreja do mundo inteiro edifica nele a sua casa. Foi por isso que disse: aquele que edifica a sua casa na areia, vai vir o vento e vai derrubar. Mas aquele que edificar a sua casa na rocha, vai vir o vento, a tempestade, e não vai poder derrubar, porque está edificada na rocha. Quem está em Jesus, diga amém. Quem está em Pedro, diga amém. Opa! Em Jesus, queridos, por favor. Pedro morreu e foi... Amém ou não amém? Você está em Pedro, minha filha? Até hoje, Jesus, querido. Amém ou não amém? Chegou a polícia, cuidado. Chegou a polícia. Amém ou não amém? Estão entendendo? Diga glória a Deus. Quem está em Jesus, diga amém. Então Jesus estava dizendo: tu é Pedro, ou tu é pedra pequena, ou tu é fagulho de pedra, mas sobre essa pedra, amém ou não amém? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha a vitória dela aí. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Há uma palavra liberada sobre a tua vida nesta noite. Ele te deu vida, te deu graça, te deu proteção, selou a porta do inferno a teu favor e diz: olha, não prevalecerá contra a igreja. Todas as vezes que o inferno levantar, ele vai ter que cair de novo, porque a igreja pertence a Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir a Jesus comigo aí. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você é a igreja protegida dele. Você é a igreja guardada por ele. Você é a igreja amada por ele.
A igreja salva por Ele. Você sinta isso dentro de você, e sinta isso arder dentro de você. Sinta isso. Não deixa nada apagar isso. Não deixa nada tirar isso. E para encerrar, porque eu falei uma fake news, mas agora vai ser para encerrar. Deuteronômio 28 é uma promessa de Deus para a tua vida, querida. Jesus. 28, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Tem inimigo que levanta contra você? Tem inimigo que levanta contra a igreja? Tem ou não tem? Contra a sua família? Contra seu casamento? Contra a tua finança? Tem. Contra a tua saúde? Tem. Ah, meu Deus. Quando diz o Senhor, lá é quem? Ô igreja, quando diz o Senhor, é quem? A gente precisa entender. Tá de letra maiúscula, o Senhor é o próprio Deus. Então o Senhor entregará. Está falando do passado, lá quando a promessa foi feita. Por isso que está dizendo entregará. Então até aqui Ele já entregou os que levantou até aqui. E os que levantar daqui em diante, Ele também vai entregar. Entregar o quê? Como? Feridos, diga comigo, feridos diante de ti. Quer dizer, diante, porque você vai ver o troço cair daí, vai levantar contra o ungido de Deus. Mas não estou falando de gente não, viu, querido? Porque quando a gente fala de inimigo, parece que é o vizinho, parece que é o parente. Não é esses não, porque às vezes está passando aí, poxa, aquele feliz lá que mora perto de casa, amanhã eu vou ver ele morto. Com a perna quebrada, batido o carro. Não é isso não, querido, por favor. Vai dar um infarte, como diz lá o caba que orou pro Nanau lá, você já viu o vídeo? Quando roubaram o milho do Nanau e o cara foi orar pro Nanau, dá um infarte nele, mata a família dele. É sangue do cordeiro. Não ora assim não, irmão, por favor. Então o que é que Deus vai fazer com os teus adversários? Feri-los. Diante de você, quer dizer, vai sair da frente, aleluia, para você prosperar, para você crescer. Está impedindo, você tem sido fiel a Deus, continua fiel, porque Ele vai te prosperar. O inimigo vai sair da frente, ele vai cair por terra, porque é promessa de Deus para uma igreja, que Ele pagou caro por ela, que Ele ama, que Ele defende, que Ele cuida dessa igreja. Então, Senhor, o próprio Deus entregará feridos os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti. Quer dizer, por isso que a igreja nunca fica sem batalha. O que a palavra está falando? Que os inimigos levantarão contra ti. Ela não está numa metáfora não, está falando corretamente. Por isso que se nós for pensar que ser crente é não ter luta, vamos desviar hoje. Vamos desviar todo mundo hoje. Porque senão Paulo não tinha orientado a igreja, disse, olha, veste o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. O que mais? Põe um sapato no pezão, põe o cinturão da justiça. Põe o que mais? O escudo da fé, que apaga os dardos inflamados, e o sapato que protege os meus pés, e a espada que me faz atacar, e põe a faca na barriga do inimigo. Amém? Por que ele fala isso? Porque está escrito, por um caminho
sairão contra ti. Ó, a palavra está falando que vai vir. Aleluia. Mas o que é que ele vai encontrar no meio dessa igreja? Aquele que é dono dela. Quem quer ter o dono? Quem quer ter o dono? Não é Pedro, né, gente? Não é Pedro, é Jesus. É o teu dono, você está edificado em Jesus. É por isso que está dizendo, olha, quando ele chega, ele vai levantar, ele vai vir com toda a fúria. Por isso que às vezes você vê os casais pastorando sofrendo ali, ó, sofrendo as retaliações. Pastor, não estamos aguentando. Pastor, a pressão está grande. Aguenta firme, porque vai passar. O inimigo levantou e veio por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir, Luciene. Por um caminho ele veio, mas ele vai encontrar o dono da igreja primeiro. Ele não vai mais encontrar uma igreja morta, Luiz, uma igreja caída, mas vai encontrar uma igreja cheia, cheia, cheia da glória de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. É essa igreja que ele vai encontrar, uma igreja vivendo a palavra, uma igreja desfrutando da palavra, uma igreja habitada, direcionada por ele. Sabe quando é que eu conheço a igreja que eu pastoreio? É quando você entra num vendaval. É quando você entra no meio de um vendaval. Como você vai sair dele? Aí eu vou olhar e vou dizer, puxa vida, essa igreja está sarada, essa igreja está curada, essa igreja está trilhando no caminho certo. Quando eu vejo você entrando numa batalha, e eu vejo você se humilhando, eu vejo você se rendendo à verdade. Pastor, eu estou certo, mas o que eu me rendo diante da palavra, eu me rendo diante da verdade, eu me rendo aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, que só aquele que se humilha é que vai ser exaltado. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de poder e glória. Então Jesus hoje convidou você, convidou a igreja, e diz para a igreja, ei, ainda que no passado você era essa igreja, mas de agora em diante você vai ser essa. Era uma igreja vazia, mas hoje uma igreja cheia. Era uma igreja caída, mas hoje uma igreja de pé. Era uma igreja que não tinha nervo, não tinha carne, não tinha o Espírito, mas agora uma igreja cheia, cheia, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, fica de pé nesta noite. Uma igreja cheia da glória, uma igreja cheia da graça. Abre teu coração nesta noite e diz para o Espírito Santo, enche a minha vida, mora no meu coração nesta noite. Aleluia, oh igreja, oh vida nova em Jesus. Aleluia, toma posse do que é seu. Satanás não tem poder contra a tua vida, não tem poder contra a tua família, não tem poder contra teu casamento, não tem poder contra a tua finança. Não deixa Satanás minar teu salário. Aleluia, semeie no reino de Deus e você verá o resultado, a prosperidade de Deus. Aleluia. Oh Deus de glória, oh Deus de maravilha, oh Deus de poder. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai dizendo glória, vai dizendo glória, vai dizendo glória. Vai dizendo aleluia. Vai dizendo louvado seja Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que
medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu daí um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que seja atraída pelo fogo, vale mais que mil. seja atraída pelo poder, pegou fogo e não se seja atraído pela palavra de Deus, saiu daí um dia me atraiu, seja e o meu atraído coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. aleluia, glória a Deus, aleluia. Talvez você sente a necessidade hoje, talvez você sente a necessidade dizendo: eu preciso desse plano, desse projeto. Talvez você sente assim nessa noite, mas o Senhor te convida hoje, aleluia, para restabelecer o plano, aleluia, para entregar a tua vida ao comando dele, para entregar as tuas emoções, para entregar o seu caminho, aleluia. Se tiver alguém no nosso meio dizendo: pastor, eu preciso entregar minha vida a Jesus, Ele que precisa conduzir a minha vida, Ele que precisa direcionar, me dar direção, porque eu preciso de vida, eu preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso de uma direção. Talvez tenha alguém no nosso meio que ainda não fez e não tomou essa decisão. Aleluia. Hoje é uma noite oportuna para isso. Ele é santo, Ele é santo. Quem já pisou no santo do santo? Declara, igreja, declare isso, declare isso. Declare. Não tem lugar melhor do que o santo do santo. Clamar pela glória, a glória de Deus. Esta igreja não cansa de declarar: tu és santo, tu és santo. Ah, Senhor, tu és santo, o santo que habita em nós, o santo que habita no nosso meio, o santo que está dentro de nós, que nos torna santo, que nos santifica cada dia, que nos perdoa, que nos anima, que nos fortalece, que nos alegra. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, doce Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus com alegria nesta noite. Aleluia. 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 Estão tentando te diminuir, não aceita não. Tem alguém tentando te diminuir, não aceite não. Tem alguém tentando te fazer entristecer, entenda que tem alegria para o teu coração. Jesus é a fonte inesgotável, é a força que você precisa, é a alegria que você precisa, é a paz que nós precisamos. Aleluia. Ele diz: eu vos dou a paz, não as dou como o mundo a dá. Receba a paz que só Ele pode te dar, em nome de Jesus. Senta um minutinho só, por favor.